Uma das facções mais importantes do universo de Duna, tanto no livro do Frank Herbert como nas adaptações para o cinema, é a Ordem das Bene Gesserit, que, simplificando muito, é uma ordem formada por mulheres que possuem diversas habilidades que acabam sendo úteis para as pessoas que estão no poder. Então elas com muita frequência estão próximas das pessoas poderosas, mas elas também influenciam as pessoas que estão no poder para cumprir aí os objetivos da organização Bene Gesserit, dessa irmandade. Eu já vou falar mais sobre isso, até porque a série Duna, a Profecia, é justamente sobre os períodos iniciais das Bene Gesserit, da irmandade, mas um aspecto delas que eu já queria destacar aqui nesse começo é que um componente bem interessante das Bene Gesserit que a gente vê em Duna é que elas passaram milhares de anos com um programa de linhagens genéticas. Elas escolhiam quem tinha filhos com quem para gerar as pessoas específicas que elas precisariam para o plano delas lá na frente. E isso é realmente muito citado em Duna, é uma parte importante da história, mas o que eu queria trazer aqui nesse começo, nesse vídeo de primeiras impressões, é que eu senti que essa série, Duna, a Profecia, também é fruto de uma recombinação genética, uma espécie de tentativa de criar um descendente perfeito, combinando elementos específicos de determinadas obras que fizeram sucesso, como se fossem características genéticas para gerar realmente um herdeiro perfeito, que tivesse o melhor dos dois mundos. Nesse vídeo eu vou dar as minhas primeiras impressões sobre esse comecinho da temporada e também dizer por que eu acho que Duna, a Profecia, é uma espécie de filho geneticamente programado do universo de Duna com o formato de Game of Thrones. Eu tava louca pra ver como que iam adaptar esse universo de Duna pro formato de série dessa vez, e daqui a pouco eu conto pra vocês o que esperar disso tudo. Mas antes eu queria falar de uma outra coisa pela qual eu sou louca, que é conforto. Amo uma roupa confortável, e no meu dia a dia eu tento usar só peças que não apertem muito, que sejam mais levinhas, sabe? Tipo essa wingsuit da Insider, que combina com tudo, além de ser super confortável. Que eu tô usando, na verdade, com um look completo Insider. Será que eu consigo mostrar pra vocês? Espera. Tá focando, meninas. Deixa eu afastar aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais do look. Eu tô usando a wingsuit na cor Off-White e também a saia midi Kyoto na cor Urban Brown. O que eu gostei dessa saia é que ela repele água e também ela veio com esse bolso aqui, que dá pra você amarrar como um cinto nela, é muito legal. E a wingsuit é bem coringa, eu tô usando ela hoje meio como moletom mesmo, porque por baixo eu tô usando o minimal top, que também é da Insider. Eu decidi compor esse look todo com peças da Insider pra comemorar, entendeu? Porque sim, agora o canal é patrocinado pela Insider, o meu sonho de youtuber finalmente chegou. Se você também é uma pessoa que busca o máximo de conforto e de tecnologia, sim, tecnologia, na hora de escolher as suas roupas, a Insider é pra você. E eu ia precisar de um vídeo inteiro só pra explicar todos os diferenciais dela e todos os problemas que ela resolve. Mas resumindo bastante, a Insider é uma marca nacional que foca na tecnologia e na sustentabilidade das peças. Ela tem um tecido específico que estabiliza a temperatura do corpo, é antibacteriano e anti-umidade. Tudo isso significa que as peças reduzem o cheiro de suor e te dão aquela sensação de fresquinho o tempo todo, além delas serem biodegradáveis e, como eu falei, super confortáveis. Então, se você é louco por conforto que nem eu, as roupas da Insider são perfeitas. Mas eu vou te falar que a verdadeira loucura é não aproveitar a Black Friday da Insider, viu? Porque o site tá com os melhores descontos do ano e eu ainda vou te dar mais desconto. Com o meu cupom especial MICANBF, assim como tá escrito na tela, Mican com 3 N's no final, BF, você garante até 40% de desconto nas peças. Clicando no link que eu deixei na descrição, o meu cupom já vai pro carrinho direto. Depois é só escolher a sua compra da Insider, aplicar os descontos individuais nas peças, como tá aparecendo aqui na tela, e ser feliz. Eu é que não sou louca de deixar essa oportunidade passar. Então, se você também não quer perder uma revolução no conforto com desconto, clica no link da descrição e aproveita. Eu já acho importante dizer logo de cara que Duna, a Profecia, é uma série prequel, ou seja, ela se passa antes da história principal, que no caso seriam os filmes de Duna dirigidos pelo Denis Villeneuve. Tem vídeo sobre eles aqui no canal, tem um monte de coisa sobre o livro Duna e também sobre esses filmes, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição. A série se passa no mesmo universo dos filmes, que por sua vez são inspirados nos livros de Duna do Frank Herbert. Mas aí tem uma coisa interessante, porque o universo de Duna continuou se expandindo mesmo depois da morte do Frank Herbert, porque tem outros
livros desse universo que foram escritos pelo filho dele, o Brian Herbert, e pelo Kevin J. Anderson, como é o caso de Irmandade de Duna, que é o outro livro que inspira essa nova série da HBO, Duna, a Profecia. No momento que eu tô gravando esse vídeo, Irmandade de Duna tá prestes a ser publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Aliás, o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson ajudaram a showrunner, a Alison Shepker, na construção da série. O Irmandade de Duna é o primeiro livro de uma trilogia prequel de Duna, chamada Great Schools of Dune. E como eu falei no começo do vídeo, essa série é uma prequel para Duna, é um prelúdio para a história de Duna. Mas não é uma prequel tão direta assim, tá? A gente não vai ver o Paul Atreides na sua infância e também não vai ver a infância do Leto Atreides, o pai dele. Na verdade, a gente vai voltar muitos e muitos anos na história do universo. Mais especificamente, 10.148 anos antes do nascimento do Paul Atreides. Tem até uma entrevista da Emily Watson, que interpreta uma das protagonistas da série, em que ela diz que a história se passa 10.000 anos AC. Só que nesse caso o AC não seria antes de Cristo, mas sim antes de Chalamet, por causa do Timothée Chalamet. Ou seja, a gente tá muito distante das coisas que acontecem nos filmes 1 e 2 de Duna. Literalmente mais de 10.000 anos entre os acontecimentos da série e os acontecimentos dos filmes. Mas existe sim bastante conexão entre esses acontecimentos, por mais estranho que pareça. Porque, como eu falei, as Bene Gesserit têm os seus próprios objetivos, né? E esses objetivos se desenrolam ao longo de muitos e muitos anos, às vezes de milhares de anos. A gente vê esses planos começarem a culminar mesmo ali em Duna, mas eles foram construídos desde praticamente o início da Ordem, que é o que a gente vê em Duna, a Profecia. Nesse momento da série, a gente tá pouco tempo depois da fundação das Bene Gesserit. Na verdade, elas nem eram chamadas assim nessa época, eram chamadas só de Irmandade. E elas estavam começando a ganhar pra valer a influência sobre o poder ali do Império. Quando a série começa, a gente vê que a Irmandade tá passando por um momento de transição. A fundadora da Ordem acabou de morrer e passou o poder para uma das suas devotas, uma mulher chamada Alia Harkonnen. E se você conhece o universo de Duna, você já ouviu o sobrenome Harkonnen. Mas eu já vou falar mais sobre isso, deixa eu só continuar aqui. A Alia e a irmã dela, a Tula, acabam se tornando figuras muito poderosas ali na Irmandade, com a Alia, inclusive, se tornando a Madre Superiora. E a gente vê na série elas duas mais jovens, mas a maior parte dos momentos, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, são das duas já um pouco mais velhas, quando a Alia já é Madre Superiora da Irmandade há algumas décadas. Eu acho que o nome Madre Superiora já indica, né, a importância desse cargo, mas ela é a líder ali de toda a Irmandade. E por que a fundadora da Ordem botou ela nesse cargo? Porque logo antes de morrer, essa antiga Madre Superiora, a Raquela, teve uma visão de que algo terrível iria acontecer e que elas precisavam prevenir esse acontecimento. Por causa dessa visão, a fundadora, que estava ali no seu leito de morte, chamou a Alia Harkonnen e disse que era para ela garantir por todos os meios necessários que elas estivessem protegidas. O que acabou gerando meio que os primórdios dessa grande coisa de manipulação genética e de linhagens da Irmandade. Nesse momento inicial da série, pelo menos, elas têm como objetivo colocar uma mulher que faça parte da Irmandade, e para isso elas planejaram ao longo de todo esse tempo. Não vou falar em detalhes como elas executam essa influência e esse plano, porque vocês já devem ter visto em Duna, e se vocês não viram, vocês vão entender na série conforme eles mostrarem. O vídeo não é para explicar assim tantas minúcias, mas basta dizer que elas são muito úteis para os governantes e por isso elas se tornaram praticamente indispensáveis. Então elas sempre estão lá ao lado deles e acabam influenciando muitas das decisões e inclusive muitos dos casamentos e muitos dos nascimentos de herdeiros. E agora parece que esse plano finalmente vai dar frutos, porque elas vão receber entre as suas noviças, entre as suas estudantes que vão ser treinadas ali para ser parte da Irmandade, a própria filha e herdeira do imperador, a Inês ou Ness. Ou seja, tá tudo caminhando direitinho, né? Só que não, gente, porque uma parte desse plano depende do noivado da Ness com um membro de uma outra casa nobre. Seria aí uma união entre a casa Corrino, que é a família imperial, e a casa Richese, que tem um exército aí muito poderoso. Só que as negociações para esse casamento estão dando alguns problemas, e isso envolve, por exemplo, a gestão do planeta Arrakis, que é o planeta onde se encontra a especiaria, que é essa substância tão importante para o universo de Duna. Praticamente nada no Império funcionaria sem a especiaria. Então, o imperador precisa lidar com todas as casas nobres brigando ali pela gestão
gestão de Arrakis e por esses recursos, e tentando negociar acordos, alianças, exércitos. Nessa situação, o noivado da Nez, da casa Corrino, com o Pruitt, herdeiro da casa Richese, um menino de 9 anos, seria importante para continuar mantendo o controle militar sobre o planeta Arrakis e garantir então o fluxo comercial da tal da especiaria. Ok, talvez muita gente tenha saído no meio do vídeo enquanto eu tava fazendo essa explicação, porque eu falei muitos nomes, eu fiquei falando, porque não sei quem da casa tal, porque a rota comercial, porque a aliança, o exército, não sei o quê, mas eu achei que era importante trazer isso aqui pro vídeo para vocês entenderem como é a vibe da série. E é bem parecido com isso que eu falei, tem muitas famílias nobres, alianças, essa parte mais política, negociações feitas ali à frente de todos na sala do trono, ou então em conversas mais reservadas para confabular. Isso acontece o tempo todo em Duna, a Profecia. E se a minha descrição e a forma de falar das famílias te lembrou de Game of Thrones ou de House of the Dragon, não é só impressão, é porque lembra muito mesmo. Mas aí vem uma questão, que eu não quero parecer injusta também. Tem muitas coisas nessa série que lembram Game of Thrones, mas que são de antes de Game of Thrones. Até porque o livro Duna é dos anos 60, enquanto os livros do George R. R. Martin são dos anos 90. Então, eu acho bem importante dizer aqui que eu não tô dizendo que os elementos inspirados em casas medievais e alianças e tudo mais seja uma coisa que essa série pegou em Game of Thrones, porque não é isso de forma alguma. Na verdade, se for pra acusar alguém, as Crônicas de Gelo e Fogo beberam muito da fonte de Duna também. Mas o que eu tô falando aqui não é desses elementos em particular, mas sim da forma como eles são apresentados pela série de TV. Porque se você for notar, apesar de o livro Duna ter sim essa parte das intrigas e ter as casas nobres e tal, essa parte da intriga mais política não é o grande foco da história. Ela tá lá, ela é bastante presente, mas ela não é a essência do texto, pelo menos não na minha opinião. Vamos conversar aqui nos comentários. Isso, gente, eu tô falando de Duna, o primeiro livro, tá? Depois as coisas vão se intensificando, eu sei que vai ficando mais complexo, e sim, tem muito mais intriga nos outros livros. Mas vamos focar aqui na história que foi pro cinema por enquanto. Quando a gente chega na adaptação, nos 2 filmes que o Denis Villeneuve fez de Duna até agora, o foco principal não é nessas intrigas palacianas, nessa coisa do jogo dos tronos. Os filmes prestam muito mais atenção em outras coisas. Os elementos de politicagem estão lá, mas eles não são o principal. Agora, em Duna, a Profecia, pelo menos nos primeiros episódios, eu senti que esse é sim o foco principal, e de um jeito muito Game of Thrones e todas as séries que foram influenciadas por Game of Thrones nos últimos anos, inclusive House of the Dragon, que também é da HBO. E eu não tô comparando essas séries apenas por causa desse detalhe das casas nobres e intrigas palacianas, porque, como eu falei, isso é uma coisa que meio que já tem nos livros de Duna. A questão é, quando isso é combinado com vários outros elementos que estão em Game of Thrones e em outras séries que tentaram, de certa forma, seguir as tendências de Game of Thrones, eu acredito que dê pra conectar essas coisas. Do que eu tô falando? A primeira coisa que me chamou bastante atenção em relação à forma como essa série tenta emular algumas sensações de Game of Thrones é a presença do tal do sex position. E nesse caso não é separado como posição sexual, mas sim tudo junto. Esse termo serve para definir cenas que misturam sexo, obviamente, e exposição, que é quando os personagens falam bastante informação pro público. Então, sei lá, aquele personagem vai contar a sua origem de vida, ou ele vai contar qual é o plano dele, ou os 2 personagens vão discutir detalhadamente uma estratégia. Vamos no território tal, fazer não sei o que, não. Só que eles estão fazendo isso enquanto estão no meio de uma cena de sexo. Por isso, sex position, porque mistura realmente as duas coisas. É uma cena que te entretém com o sexo enquanto te dá informações importantes sobre aqueles personagens ou sobre o conflito que tá rolando. E também aquela coisa de mostrar de como as pessoas negociam no poder e no sexo, enfim. Nesses primeiros episódios de Duna, a Profecia, tem uma cena específica que pra mim é uma cena de sex position muito nos moldes das primeiras temporadas de Game of Thrones. Aí você pode querer me dizer, mas Mikan, pare de comparar tudo com Game of Thrones. Esse negócio tá em todas as séries, não tem nada a ver com Game of Thrones. E aí eu te digo, meu querido Framing, que o termo sex position foi cunhado pra falar de Game of Thrones e sobre esse tipo de cena específico que era muito característico da série. Não quer dizer que antes de Game of Thrones outras séries não tenham usado esse recurso, mas com certeza era uma coisa que aparecia com bem menos frequência na televisão. Essa forma tão particular de combinar a exposição do diálogo com as cenas sensuais. Tanto que essa foi uma característica bem importante de uma das primeiras séries que tentaram replicar o sucesso de Game of Thrones, que foi o Marco Polo da Netflix. As cenas de sex position eram bastante notadas pelo público e comentadas a respeito da série. E assim, de forma alguma
alguma eu tô reclamando da existência dessas cenas, tá? Eu não sou daquelas pessoas que falam, ai, nossa, cena de sexo é super desnecessário, pra que ter cena de sexo? Vai ser muito difícil você encontrar essa reclamação aqui no canal, tá? Eu acho que não tem nenhum problema com cenas sensuais se os atores foram bem tratados e respeitados nos bastidores, sabe? Como não acontecia muito em Game of Thrones, e existe esse problema aí de bastidores que eu falei na minha autópsia GOT. Mas quando corre tudo bem nos bastidores, eu não tenho nenhum problema com esse tipo de cena. Eu só tô dizendo que esse tipo de cena se tornou uma das assinaturas de Game of Thrones, e ela também tá presente em Duna, a Profecia. E isso é uma coisa que, até o limite do meu conhecimento, não tem nos livros de Duna. Eu não li Irmandade de Duna, tá? Então eu posso estar errada, me corrijam aí se eu estiver errada, mas eu acredito que essa combinação que aparece na série seja muito mais uma influência do audiovisual e de séries semelhantes do que algo diretamente do livro. Então a gente já tem aí as intrigas políticas, a briga pelo trono, mas não para por aí, tem outras semelhanças também. Eu não vou ficar falando só sobre elas, porque eu ainda preciso falar mais das minhas impressões da série, mas eu queria recomendar um vídeo do canal Just Right chamado Game of Clones, em que ele fala justamente sobre como tem várias séries que foram inspiradas em Game of Thrones nos últimos anos e que tentaram replicar alguns elementos de GOT com ou sem sucesso. E tem várias séries que tentaram ser a próxima Game of Thrones de certa forma, ou pelo menos tentaram imitar alguns elementos da série Game of Thrones para trazer mais público, meio como seguindo a tendência, sabe? Marco Polo, que eu citei aqui, é um dos primeiros exemplos disso, eu não lembro se ele citou no vídeo, mas ele fala, por exemplo, de Anéis de Poder, que trouxe algumas coisas que não necessariamente precisariam estar numa adaptação do universo de Tolkien, mas que quando você observa pela perspectiva de que, ok, eles querem trazer algumas coisas meio Game of Thrones, faz sentido. A Roda do Tempo, Shogun. Shogun é uma série que eu amei, tá, pessoal? Não é porque uma série vem na tendência de outras que ela não pode ser boa. Eu achei Shogun excelente e, pelo visto, muita gente concordou comigo porque a série ganhou um monte de M, né? Tem vídeo sobre ela aqui. Enfim, ele cita no vídeo até a versão live action de Avatar produzida pela Netflix, porque tem uma entrevista da equipe da série que eles falam literalmente que eles tinham que apelar pro público que gosta de Game of Thrones. E aí você vai ver a série da Netflix e ela não começa como uma animação com os personagens principais e tudo. Ela começa com um grande plano militar e a sala do trono ali do Senhor do Fogo e toda coisa de estratégia e tudo mais. Tem muito mais tempo ali na temporada com intrigas na Nação do Fogo, que é o tipo de coisa que foi acrescentada à adaptação. E aí quando você vê sob a ótica de, poxa, eles queriam trazer mais elementos de Game of Thrones, faz sentido. Não quer dizer que tenha dado certo no caso de Avatar, tá? Eu, particularmente, não gostei nada dessas decisões. Eu falei isso no vídeo sobre essa série. Mas assim, por que eu citei esse vídeo dos Game of Clones? Porque eu acho que se esse vídeo saísse um mês depois, ele também abordasse Duna, a Profecia. Ela é uma das séries mais parecidas com Game of Thrones em diversos aspectos que eu vi nos últimos anos. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que parece mesmo um plano das Bene Gesserit para criar um herdeiro perfeito de Game of Thrones, pegando os genes de Duna e os genes de Game of Thrones para tentar produzir ali uma mistura que seja um descendente perfeito. E isso é extremamente interessante porque o resultado saiu muito parecido com um filho legítimo de Game of Thrones, que é House of the Dragon. Se a gente for ver, as cenas iniciais de House of the Dragon e Duna, a Profecia são extremamente parecidas. As duas séries começam com uma exposição relativamente longa, narrada pela protagonista feminina, contando sobre o passado e como que as famílias delas chegaram até ali, até aquele momento, enquanto rolam imagens ali desse passado. Até aí, meio que tudo bem. Mas aí, em seguida, tem um texto com um fundo lá falando X anos antes de personagem tal. Em House of the Dragon, esse personagem é a Daenerys Targaryen e em Duna, a Profecia é o Paul Atreides. Além disso, assim como House of the Dragon, Duna, a Profecia é uma série que aborda bastante conflitos de mulheres no poder. Mas é aquilo, não é porque elas são parecidas em algumas coisas que elas são necessariamente iguais. O que realmente existe, na minha opinião, é que Duna, a Profecia foi meio que formulada para ter esses elementos aí específicos para construir uma série que fosse perfeita pro público que gosta de Game of Thrones e séries desse tipo. Só que junto disso, o DNA de Duna e esse universo de Duna que é super complexo e, pra ser sincera, casa perfeitamente com esse tipo de coisa, na minha opinião. Eu, como fã desse tipo de série, gostei dos primeiros episódios de Duna, a Profecia. Eu adoro ver essas intrigas, as reviravoltas, e eu acho muito interessante que nesse começo, pelo menos, a gente esteja na perspectiva da pessoa que tá ali tentando manipular todo mundo e executar um grande plano de manipulação. A gente vê a Alia Harkonnen como Madre Superiora tendo esse controle sobre como as mulheres da Irmandade se portam e aconselham os grandes
nobres que elas estão acompanhando. Elas normalmente gesticulam entre si com a mão abaixada, que nem a gente vê nos filmes de Duna com a Lady Jessica e tudo mais. Então tá rolando, por exemplo, uma conversa entre o imperador e um lorde. Cada um tem uma Bene Gesserit ao seu lado, né? Ou melhor, uma mulher da Irmandade, né? Porque ainda não chamam de Bene Gesserit. Eu vou falar Bene Gesserit mesmo. Mas eles têm lá aquela mulher toda de preto ao lado deles para dar conselhos, orientar ou até para ver se a pessoa com quem ele tá conversando tá mentindo ou não. Só que enquanto os lords estão lá conversando, as Bene Gesserit estão lá fazendo gestos uma para outra. Elas estão conversando também, só que por sinais, para que ninguém entenda que elas estão conversando e que elas estão meio que combinando o resultado da negociação entre elas. E elas todas respondem a Alia Harkonnen. Então eu gostei muito de ver nesse começo como que essa manipulação é feita, que é uma das coisas que eu curto bastante em Duna, tanto no livro quanto nos filmes. Só que aqui a gente tá vendo a Irmandade ainda no seu começo, então elas ainda não têm tanta influência como a gente vê lá na frente em Duna. Por isso eu acho ainda mais bacana acompanhar a Irmandade nesse caso, porque a gente consegue ver os desafios que elas vão enfrentar, inclusive alguns acontecimentos bem estranhos que começam a rolar logo no início da temporada. Aliás, nesse primeiro trecho do vídeo eu tinha falado mais da parte política, das casas nobres e das influências e tal, porque eu queria falar da forma que essa série pega elementos, pega aí genes de outras adaptações pra TV, como Game of Thrones. Mas também isso não quer dizer que os genes de Duna não estejam lá firmes e fortes, tá? Porque vários outros elementos de Duna também estão nessa série, como por exemplo a parte mística, a parte da memória genética e das visões proféticas. Como o próprio nome da série diz, né? A profecia. Que profecia é essa, né? Isso é discutido ao longo da temporada. Tem alguns momentos que eu queria destacar que alguns personagens têm certas visões, e essas visões eu achei que são a parte visualmente mais interessante da série. A forma como eles mostram algumas imagens se mesclando em algumas das visões eu achei bem legal, e também tem um momento específico que eu achei que tem muito vibes de horror, e a forma que eles conseguiram trazer isso pra tela parece um filme de assombração ou de zumbi, mas ao mesmo tempo casa muito com aquele universo e com essa parte mais viajada de Duna, porque tem mesmo. E olha só que interessante, né? Na história principal de Duna, a gente tem essa parte mística extremamente forte, e isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta nos filmes do Denis Villeneuve. Mesmo quando a gente tem visões, elas não são tão viajadas assim. Eu achei que em Duna Profecia eles conseguiram trazer essa parte mais quase que lisérgica que eu senti um pouco lendo Duna, e eu não sei como é na Irmandade, mas eu acho que pelo menos nos 2 primeiros episódios eles conseguiram traduzir bem. Mas eu acho que essa representação do lado mais místico, mais mágico de Duna é talvez a única parte que se destaque do visual da série. De resto, eu acho que não teve nada de muito especial na forma que ela foi filmada, na forma que ela foi pensada visualmente, o que não quer dizer que seja horrível, mas eu acho ela bem mais básica se a gente for parar pra pensar que ela se passa no mesmo universo dos filmes, né? Mas é lógico que é um pouco complicado comparar uma série de TV, que apesar de ter um alto orçamento, foi feita pra TV, com um filme longa-metragem feito pros cinemas, dirigido pelo Denis Villeneuve. Existe uma diferença. E essa diferença, na minha opinião, se dá principalmente no visual. Aliás, isso é uma informação interessante de bastidores, porque essa série originalmente teria como showrunner o Jon Spaihts, que é roteirista dos filmes. E o Denis Villeneuve dirigiria o primeiro episódio. Ou seja, seria uma produção aparentemente muito mais próxima do universo dos filmes. Mas isso foi quando a série foi anunciada, lá em 2019. Desde então, teve umas 3 ou 4 mudanças de showrunner, que é a pessoa responsável por tudo da série, basicamente, todas as decisões criativas e tal. Os bastidores da série parecem ter sido bastante conturbados. Teve mudança de elenco depois que já tinha sido anunciado, porque supostamente a produção estava atrasando e aí as atrizes não conseguiram mais ter agenda e saíram do projeto. Pelo menos essa é a versão que chegou no público. Mas, por exemplo, o Denis Villeneuve não ia mais dirigir o primeiro episódio. Aí entrou no lugar dele o Johan Renck. E o Johan Renck também saiu como diretor, ele não ia mais ser diretor. E isso acabou desencadeando uma pausa na produção de 7 meses. Isso foi lá em 2023, a série tinha sido anunciada em 2019. Nessa época saíram 2 atrizes importantes da série, que são a Shirley Henderson, que ia interpretar a Tula, e a Indira Varma, de Game of Thrones, que ia interpretar a Imperatriz Natália. E na época saiu no Deadline que as pessoas envolvidas com a produção diziam que a mudança de showrunner de última hora botou muita pressão para reescritas, que outras fontes disseram que a abordagem do Johan Renck como diretor, abre aspas, não combinava com a visão da HBO para a série e era um afastamento do visual dos filmes de Denis Villeneuve, fecha aspas. Aí teve gente
gente que disse que essa pausa sempre esteve planejada, que eles não queriam filmar no inverno, mas tem fontes que dizem que essa pausa de 7 meses foi para dar tempo de reestruturar o roteiro e aí procurar outro diretor. Toda essa confusão aconteceu quando, teoricamente, a produção já tinha começado para valer. Então parece que eles tiveram meio que trocar o pneu com o carro andando, sabe? Então talvez isso se reflita na fotografia, que em geral não se destaca tanto, nos elementos visuais que acabam ficando muito presos ao que a gente vê nos filmes do Villeneuve. Eu sinto que falta um pouco de ousadia em alguns aspectos. Você olha pra série e vê que ela não é tão bonita quanto os filmes. De novo, eu tô comparando uma série de TV com um filme, mas é isso, eles se passam no mesmo universo e parece que eu tô vendo esse universo com um filtro bem diferente. É um pouco estranho, mas vendo a série acho que vocês vão entender. Tem coisas, por exemplo, os figurinos, que eu sinto que eles não são muito naturais. E isso não é uma coisa necessariamente do universo de Duna, porque mesmo quando os figurinos são aquela coisa muito louca, a própria roupa das Bene Gesserit com aquele negócio na cabeça, aquele véuzão e tudo, parece que tem uma pessoa ali que está usando aquela roupa. As roupas das noviças ali das Bene Gesserit, eu sinto que parece que alguém acabou de pegar da loja e vestiu nelas, sabe? Não sei, parece que eles focam em algumas peças específicas do figurino que são legais, mas as outras chamam a atenção do jeito errado. Não quero que pareça também que eu tô condenando todo o figurino, porque tem uma peça específica do primeiro episódio que eu achei bem legal, mas de resto eu achei meio qualquer coisa e acho que isso só reflete toda a parte visual da série nesses 2 primeiros episódios, com exceção das cenas mais de magia, de visões, que eu achei bem da hora. Queria saber o que vocês acharam. Já no elenco a gente tem algumas carinhas bem conhecidas ali, né? Tem o Mark Strong, por exemplo, interpretando o Imperador, e é muito louco, né? Porque eu vejo ele e já penso num tipo de personagem muito específico, porque ele realmente, na minha opinião, é um exemplo de typecasting, né? Aquele ator que acaba sendo escalado diversas vezes para papéis parecidos e acaba sendo reconhecido por esses papéis. No caso dele, vilões em geral. Ele tem muito cara de vilão hoje em dia. Não quer dizer que o Imperador não possa ter algumas características ali meio complicadas, mas não é exatamente esse tipo de vilão. Então, mesmo que por enquanto ele não seja necessariamente um vilão ali, pode ser que ele venha a se tornar, não sei, porque eu não sei ainda pra onde vai a história. Também tem outro ator que eu só consigo ver como um personagem específico, mas nesse caso é um personagem com nome, que é o Ragnar. Eu sei que o ator se chama Travis Fimmel, mas pra mim ele sempre é o Ragnar. E assim, não só porque o Ragnar é um personagem muito icônico, mas também porque, na minha opinião, esse ator sempre faz o Ragnar em todos os personagens que eu vi até hoje dele. Em Raised by Wolves, que também era uma série no espaço da HBO, ele era o Ragnar do espaço. Aí agora, em Duna Profecia, ele interpreta um cara chamado Desmond Hart, que é um soldado que sobreviveu a uma coisa lá em Arrakis, e ele chega pra conversar com o Imperador, mas ele também tem mais segredos ali que ele esconde. E assim, pra mim, ele é meio Ragnar do espaço barra o personagem do Jason Momoa em Duna, que é o Duncan Idaho. É como se ele tivesse fundido o Ragnar com o Duncan Idaho e saiu esse personagem aí. Ele tem os mesmos trejeitos do Ragnar, sei lá, eu não consigo lidar muito, eu só vejo o Ragnar ali e fico pensando o que ele foi fazer no espaço. Tirando isso, eu acho até agora que os destaques do elenco são as irmãs Harkonnen, a Valia, que é a Madre Superiora que eu falei, interpretada pela Emily Watson, e a Madre Tula Harkonnen, que é interpretada pela Olivia Williams. Nesse começo, elas foram as performances que mais me chamaram a atenção, e eu achei muito boa a escolha das atrizes para elas novas também. Eu acho que a transição ali é muito bacana. E além disso, as personagens em si são muito interessantes, né? Você vê que são irmãs, que elas são muito parceiras, mas ao mesmo tempo elas têm uma discordância ali que eu sinto que vai se intensificar ao longo dessa temporada. A Valia quer obediência absoluta, quer que todo mundo siga as ordens dela, e ela acha que só ela e as decisões dela são capazes de evitar esse evento catastrófico que deve acontecer no futuro. Mas a gente vê que a Tula, apesar de apoiar a irmã, tem alguns questionamentos, e isso pode criar uma rixa entre elas lá na frente. E pra mim essa é uma das partes mais interessantes de Duna a Profecia por enquanto, que é a história. Essa coisa de ver a Irmandade tentando manipular os jogos de poder, mas nem sempre conseguindo, as barreiras que começam a surgir no caminho logo nesse começo da série, e eu fico pensando como que elas vão conseguir contornar isso pra chegar no ponto ali de Duna 10 mil anos depois. Tem várias coisas rolando ao mesmo tempo na história, não é só isso, mas meio que tá tudo conectado por enquanto. A história se passa em 2 planetas principais, que são onde fica o Imperador e onde tem a sede da Irmandade. E por enquanto a história tá transitando principalmente entre esses 2 planetas, mas também é bastante mencionado Arrakis, né, que eu já comentei aqui, o planeta de Duna, porque ele é realmente muito importante pra todo esse universo. E aí tem esse rolê do casamento, que uniria as casas Corrino e a casa Richese,
tem uma missão ali em Arrakis que deu super errado, toda a carga de especiaria supostamente foi perdida. Tem todo um núcleo das noviças ali da Irmandade, mostrando o treinamento delas e o relacionamento entre elas. A gente vê também a princesa, a Ness, vivendo a vida loucamente agora que ela vai virar noiva e tá prestes a ir pro convento. Porque convenhamos, né? A Irmandade é meio que um convento, com direito a madre superiora e tudo. E aí a Ness parece que tem um interesse pelo professor de luta dela, pelo mestre de armas ali do imperador. Quando falam, a gente abre o olho. Ele se chama Kieran Atreides, ou seja, né, ele é um membro da casa Atreides, que é a mesma casa do protagonista de Duna. E isso já puxa uma coisa que eu falei que ia abordar aqui e chegou o momento. Entre as personagens principais da série estão Alia e Tula Harkonnen. A casa Harkonnen também aparece em Duna. São as duas famílias principais de Duna, né? Atreides e Harkonnen. E existe toda aquela rivalidade entre elas, aquela briga política entre elas, que acaba se tornando uma das partes mais importantes da história. E aqui, em Duna, a Profecia, 10 mil anos antes, a gente vê que essa rivalidade já existia também, porque teve uma guerra que é bem importante no universo de Duna, inclusive, que é o tal do Jihad Butleriano, que na série eles não usaram a palavra Jihad, eu acho que é porque eles querem seguir a tendência do filme de tirar algumas palavras em árabe que o Frank Herbert usou no livro e tal, não sei se é exatamente por isso, mas na série eles chamaram de guerra contra as Thinking Machines, né, as máquinas pensantes. Mas é a mesma coisa que falam basicamente do Jihad Butleriano que tem no livro. Resumindo muito aqui, e eu posso estar errada porque eu não sou uma especialista na lore do universo de Duna, então me corrijam se eu estiver errada, mas o Jihad Butleriano, resumindo muito, foi meio que o apocalipse das máquinas, sabe? Os humanos lutaram contra as máquinas pensantes, ou seja, né, a tecnologia avançou tanto que as máquinas acabaram se revoltando, teve essa grande guerra, e assim, por consequência, quando a gente vê o mundo de Duna lá na frente, lá na época do Paul Atreides, a gente vê que eles substituíram algumas tecnologias por outras coisas. Por exemplo, você tem os mentats, que são essas pessoas que usam a especiaria e ficam fazendo os cálculos ali na cabeça deles usando o poder da especiaria, em vez deles terem um computador que faria esses cálculos, por exemplo. Então, pelo que eu me lembro, toda a navegação espacial depende dos cálculos que seres humanos fazem com os seus cérebros, com o auxílio da especiaria e tudo mais, só que sem o auxílio de máquinas. Por quê? As máquinas foram banidas desde essa época aí, 10 mil anos antes do Jihad Butleriano. E quando a gente começa a Duna Profecia, a gente está 116 anos depois do fim dessas grandes guerras das máquinas. Ou seja, esse banimento da tecnologia ainda é uma coisa relativamente recente. Isso acaba se tornando algo relevante para a trama da série. Mas o que eu queria dizer aqui, por que eu puxei esse assunto da guerra? Não só porque é uma coisa importante para a série, mas também porque essa guerra teve envolvimento das famílias Atreides e Harkonnen. E isso faz parte daquela explicação zona que eu falei, exposição toda que tem no começo da série. Basicamente, os Atreides saíram como heróis e os Harkonnen saíram como meio que os covardes, umas pessoas sem honra. Então a família pegou essa fama ruim por várias gerações. E é desse contexto que vem as irmãs Alia e Tula. Também é desse mesmo contexto que vem o Kieran Atreides. Durante esse começo da série a gente vê que mesmo tendo se passado um século inteiro do fim da guerra, o Império ainda é muito influenciado por esse resultado, inclusive nessa rivalidade entre os Atreides e os Harkonnen. E assim, eu que gosto muito de Duna e conheço um pouco desse universo, me interesso bastante por saber mais dessas famílias, saber mais das rivalidades, mas eu fico pensando no público mais geral também. Será que as pessoas se importam aí com a história dessas famílias, com essa rixa já de muito tempo, de 10 mil anos antes? Se a gente for traçar um paralelo com House of the Dragon, por exemplo, House of the Dragon mostra como era antigamente para muitas das famílias que aparecem em Game of Thrones. Então você acaba vendo, por exemplo, nossa, como que era o ancestral da casa Stark, como que eram os ancestrais dos Baratheon, dos Targaryen, mas a gente viu muito desses personagens, dessas famílias em Game of Thrones. Isso era uma parte bem essencial de Game of Thrones, né? Você ter essa divisão aí das famílias, você saber a interação entre elas. Já em Duna, por mais que seja muito importante essa relação entre as famílias, eu não acho que os filmes tenham uma abordagem parecida com Game of Thrones, e muito menos com House of the Dragon, né? De colocar as coisas mais como times. Então, eu tô torcendo pela casa tal, eu me identifico mais com casa tal. Eu não acho que isso tenha acontecido de forma alguma em Duna. Só não sei se o público mais geralzão vai se importar muito porque o nome Atreides foi mencionado, porque a casa Harkonnen foi mencionada. Pode ser que sim. Eu, como falei, me interesso em saber as origens aí desse conflito, quero
quero saber mais sobre isso, mas não sei o que a galera vai achar. Queria saber o que vocês acham disso, inclusive, se vocês estão animados pra ver essa intriga aí 10 mil anos antes. Eu sinto que pra um vídeo de primeiras impressões, eu tô dando muitas impressões, né? São primeiras, mas são muitas. E eu acho que pode soar até que eu não gostei da série, né? Porque muitas vezes quando a gente critica determinados pontos, as pessoas entendem como se a gente tivesse, né, detestado a série, tivesse, nossa, essa série é um lixo. Não, gente, pelo contrário. Se eu me dispus a gravar um vídeo sobre essa série, é porque eu sinto que eu tenho alguma coisa a falar sobre ela. E eu acho que Duna, a Profecia, é uma história que tem bastante potencial. A gente só tem que ver como que ela vai ser executada ao longo dessa temporada. E também o quanto que ela quer ser outras coisas, porque às vezes na tentativa de se tornar outras coisas, ela pode perder um pouco da própria essência. Quando eu falei lá no começo que a série parecia feita pelas Bene Gesserit, né, para ser a linhagem genética perfeita, para juntar os genes específicos de determinados ancestrais para gerar a série perfeita, o herdeiro perfeito de Game of Thrones, eu tava falando de vários dos aspectos que eu citei aqui nesse vídeo. Eu sinto que ela é uma série que tentou sim pegar vários elementos, não só de Game of Thrones, tá, pessoal, mas de outras séries, de outros trabalhos também. Tentou pegar o que deu certo, o que funcionou com o público, o que poderia casar com esse universo. E também pegou de Duna alguns de seus elementos. Pegou a parte mística, pegou as casas nobres, pegou a importância da especiaria e juntou esses elementos e tentou construir algo novo. Mas sabe quando você conhece o filho de algum amigo seu e ele parece muito com o amigo seu, mas ele tem algum detalhe um pouco diferente? Então, sei lá, ele tem a cara muito igual ao seu amigo, só que seu amigo é loiro e o filho tem o cabelo escuro. Mas assim, se você visse esse filho do seu amigo na rua, você reconheceria, saberia que é filho do seu amigo. Eu sinto que dá pra ver muito obviamente a linhagem de Duna, a Profecia. Se isso é uma coisa boa ou ruim, eu não sei. Eu acho que ainda tá muito no começo pra dizer isso. Pode ser que no fim da temporada a gente veja que era só realmente uma cópia de Game of Thrones, só que no espaço. E aí, novamente, eu digo, não é necessariamente uma cópia das temáticas, mas sim da forma como foi adaptado pra TV, tá? Tô falando de Game of Thrones série e não da parte dos livros. Mas também pode ser que no final da temporada, ou até em próximas temporadas, quem sabe, a gente perceba que essa série tá se distanciando dessas fórmulas de Game of Thrones, desses padrões tão presentes em Game of Thrones e nas suas séries sucessoras, oficiais ou não. Pode ser que aquela criança que era tão parecida com um dos pais quando era pequena, cresceu e ficou muito diferente, e você até nota uma certa semelhança, mas você vê que é uma pessoa completamente diferente. Pode ser que Duna, a Profecia, chegue nesse ponto. Por enquanto, eu tendo a acreditar que a tentativa nessa primeira temporada foi de forçar a barra pra ser essa fórmula Game of Thrones no espaço. Eu acho que todas aquelas similaridades que eu falei no começo devem continuar ao longo da temporada. Vamos ver o que vem por aí. Mas eu fico torcendo para que a série saia da sombra de Game of Thrones e saia da sombra dos filmes do Villeneuve também. Pare de tentar só emular uma versão mais pobrinha do filme. E sim, tente ousar mais, como nas cenas das visões, que eu achei muito bacanas. Porque assim, né, é muito estranho que a gente partiu de Duna, que é um livro seminal, é um livro muito importante, que influenciou autores por décadas e décadas. A gente sai disso, de um trabalho altamente influente, para chegar em uma série que se passa nesse universo, mas que acaba sendo um amontoado de referências e inspirações de outras coisas, sem ter muito novo a dizer por si. Eu quero muito que essa série possa brilhar por conta própria. Não precisa necessariamente ser uma obra tão influente quanto Duna. A gente acabou dando a volta, e eu acho que hoje em dia o que é preciso é sair um pouco dessa programação genética das obras, de parar de tentar calcular exatamente o que vai nascer, o que vai ser produzido, com base no que veio antes. Se fosse sempre assim, o Frank Herbert nem teria escrito Duna. Ele escreveu Duna com base em uma reportagem, com base em um acontecimento do mundo real. E isso foi o que deu gatilho para ele criar. O que foi o gatilho para a história de Duna, a Profecia? O que tem de intencionalidade nessa história? Eu acho que ela tem sim intencionalidade, ela tem potencial, mas é isso, enquanto eu tava assistindo, eu senti que ela precisava ser um pouco mais ela mesma, se dá pra dizer isso. Queria saber o que vocês acharam, acabou que eu falei muito aqui. Vamos ver o que vem por aí, né? Se você veio do futuro, já viu a temporada toda, me conta como ela foi e se você concorda ou não com o que eu falei por aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, você merece parabéns porque ele tá bem longo, então comenta aí pra eu saber que você chegou nessa parte. Lisan Al-Gaib. É isso, tchau!